Palavras do responsável, missionário Fábio Dantas da Silva. Boa tarde. Ai, que saudade de vocês. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Tudo bom, Ju? 100% já? Não? Pronta para mais uma ou não? Não? Que bom que você veio. Tá bom? Então, boa tarde de novo. Antes de começar, né, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, né? Porque essa semana nós perdemos uma grande ministra, né? Ministra Sandra Regina Banfi. Todo mundo que conheceu ela ou não? Quem que teve o privilégio de dedicar com ela, conhecer ela, né? Então, sabem que ela é muito especial, né? Então, por favor, né? Queria deixar um minuto para ela. Muito obrigado. Então, mais uma vez, boa tarde. Eu estou muito feliz de verdade por estar aqui hoje com vocês, num dia tão importante, tão especial, que é o culto mensal de agradecimento. Vocês estão felizes? Então, queria agradecer a todos os dedicantes por estarem aqui hoje, né? Por terem realizado suas dedicações. Sem eles, o culto não aconteceria. E também falar um pouquinho da nossa Ikebana. Já repararam nela hoje ou não? É Orquídeas. Cadê a Fabiola? É Orquídeas, qual que é o nome dela mesmo? Orquídea. Orquídea Simbídio, sempre esqueço. Se eu já vi, eu nunca reparei assim, mas tá linda, né? Então, parabéns. Tá linda mesmo. Hoje também nós estamos tendo a Feira da Core, todo mundo já fez seus pedidos. Quem não fez, começa a praticar, tá? Uma coluna muito importante. E também dá alguns avisos aqui, né? Mais alguns. Dia 25, o que tem dia 25? Vocês vão vir? Vão gastar? Gastem bastante, tá bom? O Enzo está ali fora, ele está fazendo esse papel aí de pessoal gastar. Cadê a Lu? A Lu é agiota, viu? Então, por favor, vocês comprem, viu? Que a cobrança dela é brava, viu? Mas venham, vamos prestigiar, né? A vida é difícil e a gente também tem que ter um momento de diversão, né? Nem tudo é só dedicação, a gente tem que, né? Também confraternizar, se divertir, aproveitar nosso espaço, nossa casa. Combinado? Dia 29 nós temos a oração pela construção, né? Um outro aviso, no dia 26, o Jori Center Mauá vai ganhar uma casa nova. Eles estão mudando de local, né? Vocês sabem quem está em Mauá ou não? De ministro? Então, vamos lá prestigiar ela, né? Ela vai ficar tão contente de ver o pessoal da Assunção lá, né? Vamos lá dar essa força para eles. É uma casa muito bonita, né? E quem for lá vai gostar, tá bom?
Eu falei de mais um. Ah, é curso, né? Cadê a Conceição? Ó, é para todo mundo, né? Mas, né? Estão abertas as inscrições para o curso de formação nível 1, 2 e 3, tá? Quem tiver interesse em participar, procura Edenilson. Lembrei, ó. Só não anotei. Tá bom? E eu queria justificar uma coisa aqui. Esse aqui é um ano de mudança, né? Muitas mudanças, né, Vinícius? Mudou de casa, né? Agora está morando aqui pertinho, né? Você está morando na casa que era da dona Nair, né? Está sendo bom inquilino ou não? Não precisa falar a verdade não, tá? Se ele não estiver sendo. Não, mas estão muitas mudanças, né? O Vinícius voltando para cá, né? Morando aqui na Assunção, junto com a Samara, né? Eu também, né? Justificando agora a minha ausência esses dias, né? Graças a Deus eu também estou mudando. Acho que a maioria que sabe que eu morava em Mauá, né? É logo ali. É longe, né? 1 hora e pouco de carro, né? Para cá. E aí, graças a Deus, eu consegui encontrar um imóvel por aqui, né? Já estou fazendo minha mudança. Não é fácil porque vai e volta um monte de vezes, né? Então, queria agradecer muito a compreensão de todos os senhores nessa semana, né? Que eu tive ausente por conta dessa mudança. Tá bom? Vocês estranharam que não teve experiência de fé hoje? Então eu vou contar pelo menos 2 que teve, tá bom? Cadê a Zuleika? Tá lá fora, né? Tá ali. Ó, beijo pra ela. Não, só ela vai ouvir aqui, né? Então a experiência que eu vou relatar aqui, rapidinho, é do irmão dela, né? O seu Alberto. Quem conhece o Alberto? Né? Vocês sabem que a Zuleika, ela é de família pioneiríssima, né? A mãe dela era ministra, né? Toda a família, todos são messiânicos, né? Mas ela tinha um irmão e uma irmã que não eram membros ainda. E um desses membros é o seu Alberto. Ele já tem uma certa idade, né? Então, passava por muitas dificuldades, fazia bico, né? Para poder sobreviver. E aí, surgiu uma oportunidade de eu conversar com ele. E aí eu dei algumas tarefinhas para ele, né? A primeira foi receber o Ricari. Então, ele recebeu o Ricari recentemente. E aí a gente começou a ensinar algumas práticas messiânicas para ele. Ele arrumou um outro bico, não deu certo. Aí queria se recolocar no mercado. E aí eu conversei com ele sobre donativo de gratidão, né? Que era importante fazer, né? Mas aí espontaneamente depois ele veio aqui e ele materializou, né? E aí, acho que no mesmo dia, um dia depois, ele arrumou um emprego, né? E o outro relato que eu queria comentar é do Flávio, né? Eu estou falando porque eles estão trabalhando, né? Então não tem condição deles virem aqui hoje. E o outro relato é do Flávio. Vocês conhecem o Flávio? Aquele japonês dócil, maravilhoso, muito dedicado, né? O Flávio, ele estava muito tempo desempregado, né? Mas ele sempre foi muito dedicado aqui. Desde que eu cheguei, eu tive esse olhar para ele, né? Falei, esse rapaz precisa mudar a vida, né? E aí, ele começou a fazer algumas dedicações a mais, né? E aí ele foi peregrinar no solo sagrado, naquela cerimônia, naquela dedicação de 5 dias, na conservação de reciclagem, essas coisas, né? Quando ele voltou da dedicação, o dia que ele veio aqui, foi tudo no mesmo dia, foi aniversário de falecimento da mãe dele. E justo naquele dia, alguns membros aqui materializaram, né, um presente para ele. Ganhou roupa, ganhou calçado. E eu fiquei prestando atenção, né? Falei, puxa, eu acho que isso aqui é antepassado querendo falar que recebeu a luz da dedicação dele no solo sagrado, das dedicações dele aqui. E quando eu comentei isso no culto vesperal, ele não aguentou, né? Chorou, se emocionou.
né? Então aí eu realmente senti, chegou no mundo espiritual ali da família dele, né? Para quem não sabe, o Flávio não tem mais mãe, né? Mora só com o pai. E aí alguns dias depois ele começou a fazer um bico, né? E já tem acho que uns 2 meses, mais ou menos, por aí que ele está trabalhando também, né? Acho que ele ficou uns 2 anos desempregado, se eu não me engano. Né? Então queria compartilhar isso com vocês. Dediquem de coração aberto, que a graça vem. Não subornem, façam suborno como ele chama. Se eu arrumar um emprego, eu vou fazer isso, aquilo. Não funciona, tá? Vem para dedicar, entrega para Deus os problemas, que aí as coisas acontecem. Tá bom? Bom, falando de mudança, né, voltando a esse tema, mudar de casa, as coisas aqui, quem já teve essa experiência de mudar de casa? É delicioso, né? Agora, não tem mudança mais difícil do que a mudança interior. Não é verdade? Às vezes acontecem coisas na nossa vida que dói, né? São sentimentos que a gente tem que ele não consegue mudar, né? São sentimentos novos que a gente vai tendo ao longo da vida, né? A gente não aprende tudo até a nossa adolescência. Nós vamos aprendendo sentimentos novos ao longo da nossa vida inteira, não é verdade? Chega a uma certa idade, começa a sentir dor ali, em outro lugar. Então, sentimentos, né, estão sempre ali à flor da pele. E mudar dói. Mas, como somos messiânicos, nós temos todas as ferramentas para evoluirmos em busca de nos tornarmos seres paradisíacos. Vocês querem ser paradisíacos ou preferem viver uma era de selvageria? Quem que gosta de selvagem? Não. Selvagem não dá, né? A gente já passou. Época das cavernas, época primitiva, época de machismo. E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre como transformar hábitos selvagens em atitudes que constroem o paraíso terrestre. Quando ouvimos a expressão paraíso terrestre, pensamos em um mundo de paz, felicidade e harmonia. E conforme nós vimos no ensinamento, aprendemos que o paraíso é um mundo livre dos grandes sofrimentos da humanidade. Quem sabe quais são os 3 sofrimentos da humanidade? Doença. Muitas pessoas acreditam que esse ideal seja impossível de alcançar. Porém, o ensinamento nos mostra que a construção do paraíso começa pela transformação de cada indivíduo. Antes de mudar o mundo, precisamos mudar a nós mesmos. A grande questão é como deixar nossos hábitos selvagens e nos tornar seres paradisíacos? Alguém sabe? Calma, não precisam brigar, tá? Eu vou falar aqui, eu vou ajudar. Identificando esses pontos negativos, né, da era selvagem. O ensinamento afirma que os conflitos são consequências do estado selvagem que ainda existe dentro do ser humano. Esses hábitos aparecem em nosso dia a dia por meio de atitudes como egoísmo, impaciência, orgulho. Vamos lá, me ajuda aí, o que mais? Inveja. O que mais? Preguiça. Reclamações constantes. Você gosta de reclamar? Não? Que bom. Gosta? É bom reclamar? Falta de gratidão também é algo negativo. O desejo de impor a própria vontade, que eu acho que aí é o pior de todos, né? É o nosso gá. Né? Aquele gá, assim, né? De querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma, com que as pessoas façam tudo aquilo que a gente gostaria que fizessem, né? Podemos observar isso muito facilmente na nossa casa, no nosso trabalho ou no trânsito. No trânsito não, né? No trânsito não tem nenhum motivo para reclamar, né? Hoje eu estava vindo vim de Uber hoje para cá. Meu Deus do céu. O rapaz só reclamava da cidade de motorista de ônibus, né? E muitas vezes a gente acaba perdendo até a vida, né? Por conta disso.
Muitas vezes, pequenos conflitos começam porque queremos ter a razão e não sabemos ouvir ou pensamos apenas em nossos interesses. O ser humano selvagem reage por impulso. O ser paradisíaco procura agir com sabedoria e amor. Se desejamos construir um mundo melhor, precisamos começar eliminando essas atitudes que geram sofrimento e desarmonia em nossas vidas. Aí falamos sobre as práticas negativas, né? Da época semi-selvagem que Meisama ensina. Mas Meisama também fala de desenvolvimento das atitudes paradisíacas. Segundo Meishu Sama, a verdadeira felicidade acontece quando espírito e matéria caminham juntos. Por isso, não basta apenas desejar o bem. É preciso praticar diariamente fazer o bem. Vocês concordam que o espírito e a matéria andam juntos? Por exemplo, o corpo está aqui, né? O espírito vem junto, né? Ele tem que vir junto, senão o corpo não tem. Mas muitas vezes ele traz, né? O espírito traz o corpo material aqui e o espírito vai embora, né? O espírito de vocês está aí ainda ou não? Tá, ó. Chama de volta aí, ó. O de quem já foi, tá bom? Para nos tornarmos seres paradisíacos, precisamos substituir os hábitos negativos por virtudes. Que virtudes são essas? Quem me ajuda aí? Trocar o egoísmo por valorizar as bênçãos recebidas. Agradecer mais e reclamar? Beleza, ainda bem que nem foi reclamar mais, hein? Você ia falar mais, né, Ivanilde? Trocar a crítica pela compreensão. Quem aqui é crítico? É crítica? Então está anotando aí, né? Procurar entender as dificuldades do próximo. Quem aqui tem essa dificuldade de se colocar na posição de alguém? Vocês conseguem se colocar na posição de alguém? Outra virtude, né? Julgar menos e ajudar mais. Trocar o conflito pela cooperação, buscar o e promover a união e a harmonia. Essas mudanças parecem simples, mas transformam profundamente nossa vida e os ambientes que frequentamos. E aí, o paraíso começa dentro de nós. Uma das mensagens mais importantes do ensinamento é que o paraíso está presente onde as pessoas se tornam felizes. Vocês estão felizes aqui hoje? Aí o ensinamento fala que o paraíso vai estar constituído, né, onde todas as pessoas ficam em harmonia, né? Então, esse é o momento de paraíso. Agora, nesse momento, o paraíso está construído nos Orixás Central Assunção. Talvez na hora que acabe o culto, volte a virar conflito de novo, né? Ou não? Pelo amor de Deus, hein? Isso significa que a construção começa em pequenos espaços. Em nosso coração, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa comunidade. Quando cultivamos amor, gratidão, respeito e altruísmo, criamos um ambiente mais harmonioso ao nosso redor. Uma pessoa equilibrada influencia positivamente sua família. Isso aqui é importante, né? Quem tem muito conflito em casa, né? Qual será a causa desses conflitos em casa? É o outro ou será que sou eu mesmo? Né? Muitas vezes o desequilíbrio está na gente, né? Uma família harmoniosa contribui para uma comunidade melhor. E uma comunidade melhor ajuda a construir uma sociedade mais feliz. O paraíso terrestre não surge de uma só vez. Ele é construído diariamente por meio de nossas escolhas e atitudes. Vocês concordam? Então, vocês acham que a gente tem muita coisa para fazer ou não? Tem muita coisa, né? Quando a gente fala de dimensão da obra divina, a gente tem tanta coisa ainda para fazer. A gente não fez nada ainda.
E aí eu vou dar um spoiler aqui, tá bom? Vocês concordam que a gente precisaria ter mais unidades religiosas? Né? E a gente, com essa mudança que teve do reverendo Prieto para o ministro reverendo Broglio, né, ministro Juliano, então isso que eu comentei vai ser muito focado de agora em diante, né? Nós vamos focar em abrir mais unidades. Então vai precisar de cada vez mais elemento humano, mais ministros, mais missionários. Vocês estão dispostos a ajudar nessa obra ou não? Então o spoiler que eu vou dar é assim. Não é certeza ainda, mas eu estou falando para entrar em sono. Existe um grande desejo, né, dos ministros, né, e muitos membros, de a partir do ano que vem a gente reabrir o Zorecenter Ferrazópolis, que era Marechal, né? Então tem muitos membros que moram para lá, então existe essa tendência aí para abrir. Bem como Ribeirão Pires, né, que eu estava lá, vai ser alugado um imóvel muito em breve, né? Já tenho aqui algumas coisas para nossa região mesmo, né, como pontos de luz no Cooperativa, Alvarenga, reabrir o Demarque, né? Tanto que a Silvia está aqui, né? Né, Silvia? Vamos abrir aquele Zorecenter de novo, né? Depois eu te falo melhor. É que ela não escuta direito, tá, gente? Então tem bastante coisa para fazer. Tá bom? Queria mostrar uma coisa para vocês, rapidinho. Nós ganhamos mais uma caligrafia nova, que é a Kyu Seishu Korin, que é essa daqui, ó. Tá bom? Quem quiser adquirir, por favor, me procura, né? Fala com os missionários, né? Falar de novo da caligrafia. Tudo que me chama caligrafava não era só um papel ali escrito, né? Vocês acreditam na força do Hikari? É uma caligrafia também, né? Então tudo que ele caligrafava continha milagres, né? Todo mundo sabe que existe o altar do lar da igreja messiânica, né? Quem aqui sabia, não sabe disso? Que não existe altar, sobre o altar do lar. Todos sabem? Sabem, né? Quem não tem condição de ter entronizar o altar no lar, adquira a caligrafia, tá bom? É uma forma de entrar mais luz na sua casa também, tá? Nós estamos com 3 modelos aqui. E eu falo que faz uma grande diferença mesmo, sabe? Numa fase de uma purificação intensa, eu pegava a minha caligrafia chamada Hanshin Yumei, paz interior, né? Então naquele momento que eu estava com muito aperto no coração, eu ia lá na frente na frente daquela caligrafia, né? E eu ficava ali pedindo ali para a Meishama, né? Então, por favor, adquiram as suas, tá bom? E uma outra coisa é isso aqui, vocês já viram? O presidente Rezende, ele mandou pra gente no final do ano, né? E a Zuleika, ela enquadrou pra gente, está lá na nossa sala, né? Do responsável da unidade, né? Então quem quiser lá contemplar, logo a gente vai fazer o corredor do Belo, que vai ser aqui do lado, com todas as caligrafias, né? Com o vaso de Kebana, né? Trazer o Belo para a unidade, tá bom? Tem bastante coisa aqui. Bom, para finalizar, Meishu Sama nos ensina que o paraíso terrestre é o mundo dos felizes. E para que essa felicidade se torne realidade, precisamos transformar o nosso eu, fazer uma transformação pessoal. Devemos abandonar os hábitos selvagens e desenvolver características paradisíacas. Gratidão no lugar da reclamação, compreensão no lugar da crítica, cooperação no lugar do conflito, humildade no lugar do orgulho e amor no lugar do egoísmo. Quando fazemos essa mudança, nos tornamos exemplos vivos de felicidade e esperança para outras pessoas. O messiânico tem que se tornar esse exemplo vivo, tá, gente? Que a gente já conhece o Meishama, a gente já conhece o caminho.
Sei que a purificação está aí, mas a gente tem todas as ferramentas para ser feliz e também para passar isso para outras pessoas. E aí eu queria deixar uma mensagem para vocês, mas reflitam, por favor, tá bom? Se o paraíso é um lugar onde as pessoas se tornam felizes, o que vocês, o que eu estou fazendo hoje para transformar a mim mesmo e o ambiente ao meu redor em um pedaço desse paraíso? Então, encerro aqui o culto, Ficam minhas palavras, e que Deus abençoe e dê um bom resto de mês a cada um de vocês. Amo vocês. Bom mês.